Olá, a TV SNA conversa hoje com Pedro de Camargo Neto, pecuarista, agricultor, doutor em engenharia pela USP, ex-secretário de Produção e Comércio do MAPA, dentre outros tantos títulos. Tudo bem, Pedro? Prazer estar sempre perto da Sociedade Nacional da Agricultura. E o nosso assunto de hoje é o Cerrado. Eu gostaria de começar, Pedro, perguntando para você qual a situação atual do Cerrado em termos de desmatamento ilegal. Agora, tanto ONG como o governo, que se confundem, falam muito cerrado, né? A Amazônia parece que está resolvida, o que não é verdade, e insistem em ficar falando no cerrado. Primeiro, eles misturam e sempre apresentam os números de desmatamento, o legal junto com o ilegal. Eles levantam, tem as áreas de desmatamento, legal, ilegal, os dois desmatou em termos de emissão de carbono, biodiversidade, são iguais. Mas em termos de o que tem que ser feito para enfrentar um e outro, são completamente diferentes. Mas o governo e as ONGs insistem em misturar, o que dificulta muito a gente participar e opinar. O ilegal já tinha que ter sido resolvido. É uma obrigação do poder público, é fiscalização, é polícia. Ilegal é ilegal. A gente quer viver num país que siga as leis, o setor organizado da agricultura, da pecuária, precisa que sigam as leis. Então, se tem alguém cometendo uma ilegalidade, tem que ser inibido, proibido e coibido. Isso é obrigação do poder público, não é conosco. O legal está na lei, pode ser feito. Se existe algum debate em cima que o legal agora está mexendo, vai mexer com o clima, tudo bem, vamos debater. Mas primeiro precisa resolver a questão da ilegalidade. Agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre os impactos desse tipo de desmatamento para o agronegócio e também para a sociedade em geral. Veja bem, a gente fica com uma imagem prejudicada, né? Ah, desmatou ilegal. Desmatou ilegal, quem deixou desmatar ilegal é o governo, não tem nada a ver com o setor privado, não tem nada a ver com a pecuária, não tem nada a ver com a agricultura. Então, o anúncio da ilegalidade nos prejudica em termos de imagem, nos atrapalha na exportação. Você vê, hoje a gente está tendo que ter rastreabilidade, provar que a gente trabalha direito, que a gente está dentro da lei. Por quê? Porque o governo não coíbe a ilegalidade. Se tivesse a ilegalidade tivesse coibida, se não tivesse o crime, nós estávamos tranquilos, porque nós seguimos a lei. Então, tem esses dois grandes problemas. Pedro, e o que pode ser feito tanto pelo poder público como privado para barrar um pouco esse desmatamento ilegal? Veja bem, nós há mais de uma década atrás aprovamos o Código Florestal. Após um amplo debate, 2, 3 anos de debate, comissão especial no Congresso, aprovamos com uma ampla margem de votação, né? Só que parte do ambientalismo que não aceitou aquela decisão do Congresso Nacional, não aceitou a decisão democrática, continuou atrapalhando. Então, judicializou o código, atrapalhou, atrasou 7 anos só no Supremo Tribunal. Depois, dentro do Código Florestal, tem um instrumento que é o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que é feito justamente para quem trabalha legal está com esse certificado de cadastro ambiental rural. E o produtor fez o cadastro. Tem mais de 6 milhões de cadastros realizados aí na nuvem. Só que ele não está sendo analisado com a devida rapidez. Né? Então, não analisam o cadastro e ficam falando, ilegal, ilegal, misturando. Primeira coisa que os governos tinham a obrigação é de analisar o cadastro, assinar os acordos quando a lei permite, para que o produtor pudesse ter a certificação oficial, meu cadastro de ambiental rural, analisado e aceito. É uma certificação oficial prevista na lei, que infelizmente governo federal e também estaduais, algumas exceções, em alguns estados andam um pouco mais rápido, mas regra geral está tudo atrasado. Um instrumento previsto no Código Florestal que não é atendido. Certo. Mas quais medidas o governo federal pode tomar para tornar o CAR algo eficaz?
Primeiro ele tinha que admitir que a estratégia de implantar o CAR foi equivocada. Não, não é nem dele, é governos anteriores. Porque para a primeira análise que ele faz uma análise completa, quer saber a área de preservação permanente, quer saber reserva legal, tudo pelo satélite. Isso exige, não dá para fazer pelo satélite, não dá para fazer automatizada. No governo anterior falava análise inteligente, não dá para fazer. Tem que ser um por um, tem que olhar. Então, se não dá para ver APP, reserva legal, de maneira rápida, pelo menos o perímetro, que já é muita coisa e tirava muita fraude, já devia ter sido feito. Isso já foi falado para o governo. Vamos primeiro olhar todos os perímetros dos 6 milhões de CAR apresentados. Vamos tirar perímetro que tem um em cima do outro, ver quem está errado. Vamos tirar perímetro que avança em reserva ambientais, em áreas de conservação, unidades de conservação, em reserva indígena. Quer dizer, pelo perímetro dava para tirar a fraude, que já era um enorme avanço, mas eles insistem de olhar, além do perímetro, o que é APP e o que é reserva legal. E isso tem que ser um por um, demora muito tempo, não está dando certo. Vamos reconhecer, a estratégia não deu certo, vamos mudar. Mas eles são teimosos, não querem mudar e ficam jogando a culpa na gente. Chegam à conclusão que eles querem essa confusão do legal, que legal parece interessar para alguém, não para nós, certamente. Pedro, eu gostaria de agradecer pela sua entrevista e pedir que você faça as suas considerações finais. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar com vocês. É um grande tema, essa questão da legalidade. A ilegalidade é obrigação dos governos, do poder público, não é nossa responsabilidade. Nós não queremos essa confusão em cima de nós. Queremos que os dados de desmatamento sejam apresentados, separados, legal do ilegal. Fique claro o que é nossa responsabilidade, que é o legal. E queremos que ele reconheça que a estratégia não está dando certo e, pelo menos, acerte os perímetros. Hoje conversamos com Pedro de Camargo Neto. Muito obrigada, Pedro, mais uma vez.